A paz do Senhor, eu quero deixar uma meditação para você nesse dia. E está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36. É um versículo específico, mas que fala sobre a história de Jairo. Jairo, um dos chefes da sinagoga, vai buscar Jesus pela cura da sua filha, que está muito doente. E ele entende que Jesus era capaz de trazer a cura para a vida da sua filha. Mas no meio do caminho, você sabe, vem o caso da mulher com a hemorragia e aquela mulher é curada. Jairo ainda estava ali do lado de Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, caminhando com Jesus em direção à sua casa. Jesus estava indo em direção àquilo que Jairo clamou, mas no meio do caminho acontecem situações. Mas o que importa é que nessa trajetória toda chegam os mensageiros. E esse mensageiro, ele fala para Jairo: olha, a sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Engraçado, né? Nessa trajetória de fé, nessa trajetória de confiança, nessa trajetória onde você anda com a certeza daquilo que Deus falou com você, sempre chegam mensageiros a nós. Por que você continua crendo nisso? Por que você continua acreditando nisso? Ninguém crê, irmãos. Quantas vezes eu precisei crer sozinha? Quantas vezes você vai precisar continuar crendo sozinha? Sabe por quê? Porque quem ouviu a voz de Deus foi você. Para quem Deus deu a direção foi você. Quem buscou a face de Deus por uma determinada coisa e para que essa determinada coisa aconteça foi você. E quando esse mensageiro ele chega para Jairo, ele fala: pare de incomodar o mestre. Sua filha já morreu. É interessante que no versículo 36, Jesus ouve a mensagem, mas Jesus não fala com o mensageiro. Jesus fala com quem foi buscar. Jesus fala com quem foi até ele. Jesus fala com quem entendeu que ele traria solução para os seus problemas. Jesus volta para Jairo. Se volta para Jairo e fala: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Você já ouviu falar sobre falsas batalhas espirituais? Falsas batalhas espirituais são situações que se levantam para nos cansar, para minar a nossa força, para tirar a nossa atenção, para nos distrair. É aquele caso quando você vai cumprir um propósito, ou você vai para a igreja, você vai ministrar ali, você vai pregar a palavra, você vai ministrar um louvor, você vai ministrar numa célula, você vai cumprir um propósito de Deus para a sua vida, mas antes acontece uma confusão em casa, uma briga entre o marido e a esposa, e se irrita, e perde a chave, perde a bolsa, cadê o sapato? Situações que acontecem, isso são situações pequenas, mas mensageiros que se levantam no meio do caminho para nos cansar, para fazer a gente tirar os olhos de Jesus. A proposta daquele mensageiro é: para, sai, volta para sua casa, deixa Jesus fazer milagre na vida de quem vale a pena. E Jesus se volta para Jairo e fala: não tenha medo, apenas creia. O inimigo sempre vai levantar falsas batalhas espirituais, irmãos. Coisas, situações, pessoas que se levantam para tirar a nossa força, para sugar a nossa energia e para nos distrair daquilo que de fato nós precisamos estar atentos. Será que você está distraído agora mesmo com uma falsa batalha espiritual e que por causa dessa falsa batalha espiritual você deixou de cumprir um propósito, por causa de uma discussão, por causa da chave que perdeu, por causa de um atraso que aconteceu, eu não sei? Você desistiu de cumprir um propósito, de obedecer a Deus. Você abriu mão de fazer aquilo que Deus esperava, ou abriu mão de permanecer buscando a Deus aquilo que Deus falou para você. Permanece, continua, persevera. A palavra de Deus para você nessa hora é: não tenha medo, apenas creia e continua caminhando com Jesus. Peça perdão a Jesus agora: Senhor, me perdoa, porque eu não vi, não percebi, me distraí e perdi os olhos do Senhor. Foquei a minha atenção em outras coisas, me deixei levar, irritar, estressar e abandonei dizendo: para mim não dá, para mim não dá. E por causa disso, desobedeci a Deus. O que tem te distraído? O que na hora de você vai cumprir o propósito, preparar uma pregação, fazer um louvor, um ministério de dança, o que quer que seja,
O que tem acontecido antes? Acorda, irmão, percebe. Situações que vão acontecendo antes. E aí você vai se deixando envolver por aquilo ali. E quando você percebe, você está totalmente fora de si. E já perdeu o foco e o propósito. E a tua vontade de falar, quer saber, eu não vou mais. E o inimigo fala assim, muito bem, parabéns. Então agora, irmão, que esse alerta de Deus chegou para a tua vida. Abre seus olhos espirituais. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Continua caminhando com Jesus. Porque Jairo deu ouvidos à voz de Jesus. E no final da história você já sabe. Jesus entra na casa dele e a filha dele é ressuscitada. Que Deus te abençoe. Que você agora acorde desse sono e que você não permita mais que coisas, pessoas, mensageiros tirem o seu foco, tirem as suas forças, te distraia daquilo que de fato você precisa fazer e obedecer. Amém? Deus abençoe.